Atenção, gravando o podcast número 4. Com vocês, Thales e Gustavo, no Move Implant. Fala, Gustavo! E aí, beleza, não? Tamo junto sempre, né? Show de bola, cara. Vamos seguir essa linha desse bate-papo, em que a gente, nosso objetivo é, às vezes, nesse começo, identificar com a história dos colegas que eles estão passando ou que vêm passando, né? Estão no começo da profissão, no começo da profissão, o cara que está começando a querer mudar de área, o cara que já é especialista em endo, quer fazer implante. Ou o cara que está no final da pós-graduação e não sabe o que fazer, para onde ir, né? O cara às vezes está meio perdido. Cara, falando em final de pós-graduação, como é que você fazia para quando você começou a querer sair da especialização e engatinhar com as próprias pernas e fazer a cirurgia no consultório? Nossa, mas eu era muito inseguro, velho. Na hora que você tá... Pô, você saber que você tá fazendo a especialização lá, qualquer pepino que tem. É só você levantar a mão e vencer o professor, doutor, especialista, fácil, né? Mestre. Cara, dá uma insegurança danada. Eu, quando eu saía, logo depois que eu saí, na verdade eu comecei a fazer os meus primeiros implantes, eu comecei a fazer tipo no meio da pós-graduação. Eu estava no meio da pós-graduação, já tinha o pai de uma amiga minha que estava na faculdade e que sabia que eu era muito interessado, que eu tinha feito várias monitorias de cirurgia e tal. Então, desde o começo, eu fui muito assim, esforçado, né? Fazia muitas monitorias de cirurgia e tal. Mas eu era muito inseguro, cara. Na hora que eu começava a fazer, que eu ia fazer os meus primeiros implantes, nossa, teve caso de eu fazer protocolo que eu levava mais 2 colegas, cara. Era um para operar comigo, não tinha dinheiro para chamar para ter um auxiliar. Né? É o princípio, né? Nossa, era eu chamava um colega para auxiliar e mais um para abrir e para ter a terceira opinião. Põe mais para cá, põe mais para lá, você acha que fura mais, você acha que fura menos? Cara do céu, não, mas é uma situação que é muito normal. O primeiro passo, né? acho que a primeira dificuldade do implantodontista é o posicionamento 3D do implante, né? Sim, sim. E é isso que a gente fica com medo. Será que vai ficar bom? Será que está na posição certa? Por mais que você... Aprender, porque hoje em dia a gente faz muito automático, cirurgia de implante 10 minutos, né? Sim. Então, tipo o assim... protocolo e anestesia e terminar sem carga é 20 minutos, né? Exato. Então, o que a gente... E no começo... Não faça isso, tá? Isso é 15 anos de experiência. 15 anos de experiência. Isso vai ser o próximo passo. Isso chama-se curva de aprendizagem. Curva de aprendizagem. Né? Você vai chegar lá. Se você vai extrair o molar, e aí para você... Porque a grande dificuldade do cara que está começando é saber a inclinação, fazer o movimento de punho, né? O movimento de punho, que às vezes no finalzinho, você tá tudo certo, furou certinho, mas no finalzinho você faz um movimento de punho, quando você vê o seu implante, em vez de ficar paralelo, ele fica levemente inclinado. Acabou, já foi. A área de extração. É o mais comum, Você né? não tem como você voltar e procurar um São novo. os casos mais difíceis, é fazer implante imediato, né? O implante imediato é que você tirou o dente e coloca o implante ao mesmo tempo. Você sabe que por mais que eu tenha 15 anos já de formado, especialista um pouquinho menos, eu tenho dificuldade até hoje em área de extração. De colocar? Não. É um a limitação, né? Porque pensa, mas acho que a pessoa tem que se identificar, a pessoa tem que saber. Você já extraiu um dente. Isso já tem um buraco ali. Você tem que colocar o implante dentro daquele buraco e às vezes não tem osso suficiente. E não dá, às vezes dependendo do incisivo central ou do canino, nem existe o implante com aquele diâmetro todo para que você trave daquela forma. Mas eu era muito inseguro, cara, no começo. Como é que você fazia? Cara, vou contar a verdade. Quando eu comecei a fazer os implantes na clínica, como a gente falou, eu tinha contas, pagar a especialização, pagar os materiais que eu compro, os motores, os kits. Eu tinha que... Os professores incentivavam a gente a fazer alguns casos mais simples. E aí você queria fazer aquele caso que gerava dinheiro, no caso do protocolo, né? Era comum, sabe o que eu fazia? Eu chamava o professor, os monitores. É mesmo? Eu tinha o Rodriguinho Abdala, que é muito amigo nosso, hoje em dia. E aí eu ligava para ele, cara, apareceu um protocolo aqui. Fechou um protocolo aqui. Ele vinha, ganhava 50%, tirava o dinheirinho dele e eu não perdi o paciente. Você fazia assim? Fazia assim. Pô, legal. Até porque eu não tinha experiência no começo. Mas até consegui ter segurança. Mas você não tinha alguns colegas que faziam junto e às vezes chamavam? Eu não comecei a operar com um amigo, cara. Eu chamava professor. Pô, legal. Chamava professor. Nos casos unitários eu conseguia fazer. Mas assim, por exemplo, nos primeiros casos que você começou a fazer, por exemplo, eu comecei a fazer, às vezes, um protocolo, um implante unitário e tal, e tem uma pessoa que te auxilia?
seja não, professor é ou não. imprescindível, é imprescindível. Cara, e posicionamento, às vezes. Mas o meu ambiente de trabalho me ajudava, porque meu ambiente é clínica, né? Sempre Sim. tinha mais profissionais. Sim. Então, quase sempre esses no começo, É verdade, a é. gente Logo trazia no começo, outros colegas, eu tinha também. o dentista, tinha o Daniel que trabalhava comigo, tinha o Zé Wilson, tinha o Ricardo, tinha vários que a gente tinha, o Marcos, que me trouxe aqui para Brasília, eu tinha um amigo nosso. Sim. Então, Conheço, a gente tinha muitos colegas, então a gente facilitava, um auxiliava o outro. Sim. Então a gente tinha muito Eu essa comecei também, essa eu comecei a questão. trabalhar igual a você, na verdade igual a realidade, eu não sei em porcentagem, mas acho que a realidade da grande maioria dos dentistas é trabalhar em clínica Mas popular. o cara que trabalha em consultório Sim. particular, ele não tem essa colega Sim. Então, às vezes, ele tem. É legal começar chamando um colega de especialização, né? Sim. Ó, apareceu um implante aqui, vem cá fazer comigo. Eu no então. começo eu só operei assim. Por que acontecia? A gente mora em Brasília, mas a minha pós-graduação eu fazia onde eu fiz a minha faculdade, que é na Universidade de Ribeirão Preto. Então eu não tinha como os meus professores fazer as cirurgias. tenho certeza. Entendeu? Então não tinha como o cara vir de lá para cá. Por isso que eu fazia com alguns dentistas que moram aqui em Brasília que faziam mesmo pós-graduação. Ou pessoas que eu conhecia aqui. Então, É isso. Então a dica do dia começou, tá inseguro, insegurança é normal. A insegurança é normal. Não tem como você. A insegurança é normal. E a insegurança é até bom. Faz você ter uma eliminação, bom. né? Baixa o ego. É que nem o medo, né? Se você Mas não... tem os corajosos também, hein? Não, eu acho que onde que- faz as cagadas, chega as cagadas no consultório. Então, por isso que é bom você ter uma certa insegurança. Então, se você acha que você já está saindo da pós-graduação e você acha que tem toda essa qualidade, vivência de 10, 15 anos, vai fazer besteira. E aí, você, inseguro ou corajoso cagão? Fica a dica. Melhor ser inseguro do que Fazer- corajoso fazer de merda. Fazendo besteira.